Bom dia a todos e a todas. A pedida de hoje é descritores da língua portuguesa. Nós vamos hoje trabalhar o descritor de número 8. Vamos começar devagar, um pouco mais lento do que nós vínhamos fazendo. Hoje 5 questões apenas na atividade que eu vou enviar para vocês. E para dar noção a vocês de como vocês devem responder a atividade que eu estou enviando para vocês, vocês devem assistir o vídeo primeiro para poder ter noção de como responder a atividade. O descritor número 8, ele interpreta textos que conjugam linguagem verbal e não verbal. Quando nós falamos em texto, a nossa cabeça pensa apenas nas palavras escritas, né? As palavras escritas. Só que existe texto visual, que é aquele texto montado por uma imagem. Existe o texto verbal, que é aquele que usa palavras. E existe o texto oral, que usa palavras, mas não as escreve. Nós falamos, pronunciamos as palavras. Então nós temos essa diferença de significado da palavra texto, né? Nós temos o texto escrito, que costumeiramente é chamado de texto verbal. Temos o texto falado, o texto oral, que é a produção oral. E temos o texto que mistura imagens, palavras. E agora, na internet, a gente tem um outro tipo de texto também, que é o hipertexto, né? Que é aquele texto que vem com imagens, emojis, figuras, né? E recursos tecnológicos que enfeitam aquela imagem, colocam brilho, colocam estrelinhas, né? Então você tem hoje o texto eletrônico, que ele vem acompanhado de música de fundo, que ele vem com imagens bonitas. Então o texto ele tem cada ano, cada geração, cada mudança de tempo, de geração, o texto ele vai ganhando uma nova roupagem. Hoje nós vamos tentar desvendar, né, os recursos que são usados na charge, que é um gênero, né? A charge é um gênero de texto, um gênerozinho textual, e nós vamos usar a charge como ferramenta para aprender, né? Aprender a interpretar esses textos que vêm acompanhados de elementos visuais. E o SAEP ele também usa, né, nas provas do SAEP são usados charges e propagandas. A propaganda também se assemelha à charge nessa questão de usar elementos, não apenas palavras, mas elementos visuais. O texto publicitário, de modo geral, usa imagens e palavras escritas. Certo? Nessa primeira questão você tem uma charge de Garfield e no enunciado da questão, que é bem simples, curtinho, muito diferente das questões do Enem, que o enunciado é gigantesco, né, e o texto base da questão é gigantesco. Aqui o enunciado é curtinho. Leia o texto para responder as questões abaixo. Aí você tem aí na charge o amigo de Garfield lendo o jornal do dia. E ele diz: você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo. Garfield estica o pescoço, né? No segundo quadrinho ele estica o pescoço para ver o que é que está acontecendo, né? Para olhar o jornal. Aí no terceiro quadrinho da tirinha ele diz: ainda bem, ainda bem. É justamente o terceiro quadrinho da tirinha é onde está a chave da resposta. Então, observe.
se nós olharmos à primeira vista, não iríamos entender muito bem, né? A charge assim não surtiria o efeito de humor, mas o que é que esse ainda bem, o que é que ele diz, o que é que ele comunica, qual o sentido, qual o significado? Então, na segunda parte do enunciado da questão, que é quando ele propõe para você identificar a ideia, a essência por trás desse ainda bem, ele diz assim, ó: pela resposta de Garfield, as coisas que acontecem no mundo são. Pela resposta de Garfield, as coisas que acontecem no mundo são. Se o construtor desta pergunta, dessa charge, dessa questão, né, em cima dessa charge, não levantasse esse questionamento, a charge por si só serviria para a gente achar engraçado. Mas talvez a reflexão não viesse logo à tona. De primeira vista, não viesse a reflexão sobre o que significa a expressão ainda bem, né? Então, na letra A nós temos a corriqueira, na letra B nós temos assustadora, na letra C nós temos curiosas, na letra D nós temos naturais e na letra E nós temos coisas boas, né? Boas. Mas justamente agora é onde está a chave da questão no terceiro quadrinho da tirinha. Observe a expressão do rosto de Garfield. Observe a expressão do rosto de Garfield. Era como se a expressão do rosto de Garfield fosse algo corriqueiro? Não, algo corriqueiro, o que é algo corriqueiro? É algo que acontece todo dia. E nós estamos, nosso cérebro acostuma com aquilo que acontece todo dia e nós não fazemos nenhuma expressão diferente quando vemos uma coisa que vemos todo dia. Então a letra A já está descartada, porque a expressão do rosto de Garfield junto com as palavras que estão dentro da tirinha já nos dizem que não é apenas uma coisa corriqueira. Coisas curiosas, talvez essa letra C, a alternativa de letra C, é aquela que mais nos prende para responder a questão, porque muitas coisas curiosas acontecem no mundo todos os dias. Coisas naturais? Não. Coisas naturais, a expressão do rosto não daria a ideia de coisas naturais. Coisas naturais nós nem fazemos questões de ver. Quando naturais aí tem quase o mesmo significado de corriqueira, que é uma coisa normal, algo normal aconteceu. Então não é coisas boas, mas no mundo só acontece coisas boas. E o texto do primeiro quadrado da tirinha dá ideia de coisas boas, você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo. Poderia ser coisas boas, sim, mas não é essa a ideia passada pela expressão e pela palavra, pelo texto curto que diz ainda bem. Então só nos resta uma alternativa aí, que é a alternativa B. O ainda bem e a expressão facial de Garfield no terceiro quadrinho dá a ideia de coisas assustadoras. Aí você teria a letra B como opção correta desta questão. Tá certo, moçada? Vamos para a segunda questão. Eu reservei essas duas questões para ficar uma aula curtinha, para eu poder mostrar a vocês a lógica de como a questão é construída. Tá certo? Na segunda questão que eu separei, tem aí, leia o texto abaixo. Aí nós temos no primeiro quadrado, né? Péssimo. Tem a palavra entre aspas e com uma exclamação, um sinal de exclamação. Péssimo.
A professora me deu péssimo outra vez. O colega aí de Mafalda fala, né? A professora me deu péssimo outra vez. Aí você tem no segundo quadrinho da tirinha, é para isso que a gente vai todo dia à escola. Ele pergunta, é para isso que a gente vai todo dia à escola? E no terceiro quadrinho, você tem ele falando outra vez. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Então, se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Ela dá um péssimo, né? E aí, no quarto quadrinho, mas fazer isto com um freguês, né? Interrogação, mas fazer isso com um freguês. E aí você tem a segunda parte do enunciado da questão, que pede, de acordo com essa tirinha, o colega de Mafalda está, né? O colega de Mafalda está triste, indiferente, orgulhoso, inconformado, apreensivo. Triste, indiferente, orgulhoso, inconformado ou apreensivo. Então, observe bem de novo a tirinha. Vamos voltar para lá para observarmos bem a tirinha e entender o que é que o professor que elaborou essa questão está exigindo de quem vai responder a questão, certo? Então ele manda ler de novo, passando outra vez para que a nossa mente consiga entender a lógica da questão. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? No terceiro quadrinho, se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês? E aí ele pergunta, de acordo com a tirinha, o colega de Mafalda está triste, indiferente, orgulhoso, inconformado, apreensivo. A tirinha geralmente não é uma regra inquebrável, mas geralmente você perceba na primeira, perceba na segunda, que o terceiro quadrinho, como ele é a finalização do texto, e a tirinha, a charge tem essa pitada de humor, né? A charge tem a pitada de humor. Então, geralmente, a pitada de humor do texto, ela vem no final, no último quadrado da tirinha. A tirinha tem essa característica. Então você observa que no último quadrado da tirinha que está de novo a resposta. Então eu não estou dizendo a você que isso funciona como uma regra inquebrável. Não, eu já vi tirinhas desses anos todos de sala de aula que às vezes a pitada de humor vem no meio, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Sempre vem a pitada de humor no final, que é para fechar com chave de ouro esse gênero textual que tenta nos fazer rir, né? Esse gênero textual tenta nos fazer rir. E aí o menino se coloca como se fosse um freguês, né? Um freguês, aquele que está sempre indo comprar naquela loja, naquele lugar, se tornou freguês, né? E a palavra freguês, no Brasil, principalmente nas torcidas organizadas, às vezes ela ganha uma conotação de alguém que só de um outro time, quando costuma perder, né? Para o meu time que eu torço, eu chamo o time adversário de freguês do meu time. Então tem essa ideia, a palavra freguês aqui no Brasil também. Mas no original, a palavra freguês tem a ideia de alguém que compra algo em algum lugar, ok? E aí ele diz, mas fazer isso com um freguês, de acordo com essa tirinha, o colega de Mafalda está triste, a expressão do rosto não é de tristeza. Então, como eu disse a vocês na primeira questãozinha que nós analisamos, eu preciso olhar todos os elementos da tirinha, não só as palavras, mas as expressões do rosto, a forma como
as personagens estão colocadas, na construção do cenário, tudo que envolve a tirinha, porque não são só as palavras, o texto aí é tudo o que está na tirinha, de imagem, a posição de corpo, expressões visuais, faciais, né, movimentos com as mãos, com os braços, nós temos que observar isso tudo para poder entender a tirinha. Indiferente, não, a expressão não é de indiferença. A expressão do rosto dele não é de indiferença e também não é de orgulho. Não é de apreensivo. Ele não está esperando nada, ele já estava com o resultado na mão, que a professora deu um péssimo a ele, né? Então ele não estava esperando alguma coisa. A gente fica apreensivo quando estamos esperando alguma coisa. Então descarta a letra E, descarta a letra A, porque triste ele não está também, indiferente também não, e com orgulho não, porque dificilmente alguém em sã consciência tem orgulho do seu fracasso. Só quando aquele fracasso, depois, mais tarde, você entende que ele gerou outras coisas boas para você. Mas, a princípio, o fracasso sempre é sinal de tristeza e não de orgulho, é sinal de vergonha e não de orgulho. Mas aí a tirinha deixa muito claro, olha a expressão facial e olha também a construção do texto da tirinha. Ele está, na verdade, inconformado. Ele está inconformado. A construção frasal do último quadrado da tirinha expressa, né, que ele está inconformado. Ele não estava conformado com aquela situação em que ele estava colocado, né? Em todo dia recebeu um péssimo da professora. E ele ainda diz assim, é para isso que a gente vem todo dia para a escola? Então, todo elemento da tirinha nos ajuda a responder. A resposta correta aí seria inconformado. Eu espero ter contribuído um pouco para que vocês compreendam como é a lógica das questões do descritor de número 8. Né? O descritor vamos voltar para o início do descritor de número 8, porque o descritor de número 8 ele exige do aluno, do estudante, interpretar textos que conjugam a linguagem verbal e não verbal, que são aqueles textos que têm imagens, emojis e outras coisas, certo? Então espero ter contribuído, moçada. Dê uma olhada de novo, leia as questões e também com paciência leia as questões e observe a imagem. Não vá respondendo assim às pressas para ficar com tempo livre. Não, essa forma não é a forma correta de estudar, ok? Quando nós estamos estudando, nós temos que focar a nossa mente, concentrar com muita atenção, entender a proposta lógica da questão para a gente poder fechar a prova e tirar uma nota muito boa, ok? Então eu estou colocando à disposição de vocês um exercício, eu vou publicar agora no grupo e bons estudos. Um abraço, Deus fortaleça cada um de vocês nesse momento difícil, Deus abençoe a todos vocês.